Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, capítulo 29. Neste capítulo relata a transverberação que Santa Teresa sentiu no seu coração por um dardo reluzente de ouro e fogo na ponta, feita por um querubim. Neste capítulo, Santa Teresa descreve: muito desviei-me do propósito, pois tratava de dizer as razões para se convencer de que estas visões não são obra da imaginação, pois como poderia ser obra da nossa representação da humanidade de Cristo, e como poderia nossa imaginação ordenar a sua grande formosura? Não seria necessário pouco tempo em alguma coisa essa imagem houvesse de parecer com ela. Bem pode alguém representá-la na imaginação e para ela ficar olhando por algum tempo, e os traços que tem e sua brancura, e pouco a pouco ir aperfeiçoando-a, recuperando na memória aquela imagem com uma riqueza crescente de detalhes. Quem poderia privá-la disso, já que com o entendimento é capaz de fabricá-la? Nessa visão de que tratamos, não há como fazê-lo dessa maneira, mas temos de mirar que o Senhor quer apresentar-nos quando quer e como bem quiser. Nossa vontade nada pode lhe tirar ou acrescentar, nem possuir meios para tanto. Por mais que nos esforcemos, tão pouco podemos vê-lo quando quisermos ou deixarmos de vê-lo quando ele se apresenta. Quando se quer fixar em alguma coisa particular, logo se perde a visão de Cristo. Por 2 anos e meio, as coisas se deram dessa forma. E nesse período era muito comum que Deus me concedesse essa dádiva. Hoje já deve fazer mais de 3 anos que Ele a tirou de mim como uma dádiva recorrente, dando-me outra coisa ainda mais elevada, como talvez direi depois. Podia vê-lo falando comigo e contemplava aquela grande formosura e suavidade com que dizia aquelas palavras por aquela formosíssima e divina boca. Outras vezes, quando me falava com severidade, quereria perceber a cor de seus olhos e de que tamanho eram para o saber dizer. Jamais mereci vê-los e nem adianta tentar. Antes eu perderia de toda a visão. Algumas vezes vejo que olha para mim com piedade, mas tem tanta força esse olhar que a alma não consegue suportá-lo e fica em tão elevado arrebatamento que, para melhor desfrutar de tudo, perde essa formosa visão. Aqui, portanto, não há querer e não querer. Vê-se claramente que o Senhor quer que não haja senão humildade e contrição, a aceitação daquilo que nos é dado e nosso louvor a quem o dá. Isso se dá em todas as visões, sem exceção, pois não conseguimos nada por nossa conta, nem ver menos e nem mais. E nosso empenho nada faz nem desfaz. Quer o Senhor que vejamos muito claramente que isso não é obra nossa, mas de Sua Majestade. É que desta maneira, muito menos poderemos ter soberba, antes nos faz perceber humildades e temerosos. Sendo assim, como o Senhor nos priva do poder de ver o que queremos, também pode nos privar destas dádivas e graças, deixando-nos totalmente perdidos. E quer que sempre andemos com medo enquanto vivermos neste desterro. Quase sempre se me aparecia o Senhor assim ressuscitado, e a mesma coisa na hóstia, a não ser algumas vezes em que, estando eu em tribulação, mostrava-me ele as chagas a fim de me dar forças. Algumas vezes
apareceu-me na cruz e no horto, com a coroa de espinhos. Poucas vezes, e somente uma vez ou outra, carregando a cruz, por necessidades minhas e também de outras pessoas, como eu ia dizendo, mas sempre com a carne gloriosa. Muitas afrontas e provações passei, por dizê-lo, e muitos temores e perseguições. Tão certo lhes parecia que eu tinha demônio que algumas pessoas me queriam exorcizar. Fazia pouco caso disso, mas me incomodava quando via que os confessores tinham medo de confessar-me, quando sabia que lhes falavam alguma coisa de mim. Contudo, jamais me podia entristecer por ter tido estas visões celestiais, e nem por todos os bens e deleites do mundo eu trocaria uma só vez em que delas pude desfrutar. Sempre tive isso com grande dádiva do Senhor, como um grandíssimo tesouro, e muitas vezes o próprio Senhor me assegurou que, de fato, era. Eu mesma via meu amor por ele crescer muitíssimo. Quando ia me queixar a ele de todos esses tormentos, saía sempre consolada da oração e com novas forças. Não ousava contradizer os que me criticavam, porque via que isso só piorava as coisas, dando-lhes a impressão de que me faltava humildade. Conversava com meu confessor, que sempre muito me consolava quando me via aflita. Como as visões fora crescendo, um deles, que antes me ajudava e com que me confessava algumas vezes, quando não podia o ministro, começou a dizer que era claro ser obra do demônio, já que nesse caso não adiantava impor resistência. Mandou-me que fizesse o sinal da cruz sempre que tivesse alguma visão e fizesse figas, a fim de convencer a mim mesma de que era demônio, e com isso afugentá-lo. Disse-me também que não tivesse medo, pois Deus me guardaria e me livraria daquilo. Para isso era causa de grande pesar, porque como não podia crer que não fosse obra de Deus, era uma coisa terrível para mim. E como disse, tão pouco podia desejar que me tirasse aquelas visões, mas enfim fazia tudo quanto me mandavam. Suplicava muito ao Senhor que me livrasse de ser enganada. Isso eu sempre fazia com muitas lágrimas, pedindo também a São Pedro e São Paulo, pois me disse o Senhor em sua primeira aparição, justamente no dia desses santos, que eles me protegiam para que eu não fosse enganada. E assim muitas vezes o via muito claramente do meu lado esquerdo, embora não por imagem. Esses gloriosos santos eram muito meus senhores. Dava-me grandíssima tristeza de fazer figas quando via essa visão do Senhor, e que quando o via presente, ainda que me fizessem em pedaços, eu não poderia crer que era o demônio. E assim era uma forma de penitência bem grande para mim. E para não me andar tanto a benzer, levava quase sempre uma cruz na mão. As figas não usava tão continuamente, porque me sentia muito incomodada. Lembrava-me das injúrias que lhe tinham feito os judeus e suplicavam-lhe que me perdoasse, porque eu fazia para obedecer a quem estava em seu lugar, e que não me culpasse, pois eram os ministros que ele puseram em sua igreja. Dizia-me o Senhor que não me importasse com isso, que fazia bem me obedecer, mas que ele faria com que se soubesse a verdade. Quando me tiraram a oração, pareceu-me que ele ficara magoado. Instruiu-me a dizer-lhes que aquilo já era uma tirania. Dava-me razões para que entendesse que não era o demônio. Sobre algumas delas falarei mais adiante. Uma vez, tendo eu uma cruz na mão, pois a trazia num rosário, pegou nela o Senhor com a mão,
Depois ele a retornou a mim. Nela estavam encravadas 4 pedras grandes, incomparavelmente mais preciosas do que diamantes. E digo incomparavelmente, porque aqui não há quase comparação com o que se vê de sobrenatural. O melhor dos diamantes terrenos parece uma falsificação muito imperfeita das pedras preciosas que lá se vêem. As 5 chagas eram de muito linda feitura. Disse-me o Senhor que, dali em diante, ela apareceria para mim daquela maneira. E assim foi. Jamais pude ver de novo a madeira de que era feita, mas apenas essas pedras. Porém, ninguém mais havia fora eu. Logo depois que me mandaram testar minhas visões dessa maneira e resistir a elas, as dádivas tornaram-se muito mais numerosas. Em meus esforços para distrair minha atenção da oração, eu jamais podia deixar de rezar. Mesmo durante o sono, me parecia que estava nela, pois tudo fazia crescer o meu amor por Deus, e com ele também as queixas que eu fazia ao Senhor, a quem eu dizia já não poder suportar tamanho sofrimento. Por mais que eu quisesse e me esforçasse, não estava em meu poder deixar de pensar nele. Obedecia o quanto podia, mas a respeito disso, eu podia muito pouco ou nada, e o Senhor nunca me deu permissão para desobedecer. Porém, mesmo quando me dizia para obedecer, segurava-me por outro lado e ensinava-me o que lhe havia de dizer, e assim ainda o faz agora. Com isso, dava-me razões tão fortes que a mim me davam inteira segurança. Há pouco tempo, Sua Majestade, conforme prometido, começou a dar sinais claros de que era Ele, fazendo crescer em mim um amor tão grande por Deus que eu não sabia quem o punha em mim, porque era muito sobrenatural e eu não o procurava. Via-me morrer de vontade de ver a Deus e não sabia onde havia de buscar essa vida, a não ser com a morte. Davam-me uns ímpetos tão grandes desse amor que, ainda que não fossem tão insuportáveis como os que já mencionei, nem de tanto valor, eu não sabia o que fazer de mim. Nada me satisfazia, nem eu cabia em mim, mas parecia que me arrancavam verdadeiramente a alma. Ó artifício soberano do Senhor, tão delicada era a vossa solicitude para com essa escrava miserável. Escondíeis-vos de mim e me afligíeis com vosso amor, numa morte tão saborosa que nunca a alma quereria sair dela. Quem não tiver passado por esses ímpetos tão grandes não conseguirá entendê-los. Não é desassossego no peito, nem essas devoções que costumam ocorrer muitas vezes e que parecem afogar o espírito, pois não cabem em si. Esta última é uma oração inferior e tais ímpetos devem ser reprimidos, procurando-se recolhê-los dentro de si e acalmar a alma, pois isso é como aquelas crianças que têm um choro tão acelerado que parece que vão sufocar, e dar-lhes de beber cessam esse desmetido sofrimento. O mesmo se dá aqui. A razão tem de intervir e encurtar a rédea, porque pode ser que a própria natureza seja parcialmente responsável por essa agitação. Ela sabe que nessas visões há sempre uma grande parcela de imperfeição e que isso pode ser causado pelos sentidos. Por isso é preciso acalmar essa criança com um presente de amor que a faça se mover para amar a Deus com suavidade e não aos trancos, como se diz. Que a alma recolha esse amor dentro de si e não seja como uma panela que, quando pomos lenha, sem discernimento, ferve demais
transborda e se derrama toda. Que modere esse fogo e procure abafar a chama com lágrimas suaves e não penosas, como são as desses sentimentos que causam muito dano. Eu as tive algumas vezes no começo e deixavam-me com a cabeça perdida e o espírito cansado, de modo que no outro dia, até por mais tempo, não conseguia retornar à oração. Assim faz-se necessário grande discernimento no começo, para que tudo caminhe com suavidade e o espírito se disponha a trabalhar no seu interior, procurando evitar ao máximo o que for exterior. Estes outros ímpetos são muito diferentes. Não somos nós que pomos a lenha, antes parece que, já aceso o fogo, de repente somos nele lançados, para que nos queimemos. Não procura a alma que lhe doa esta chaga da ausência do Senhor, mas às vezes cravam-lhe uma seta no mais vivo das entranhas e do coração. E a alma fica sem saber o que tem e o que quer. Sabe bem que quer a Deus e que a seta parecia embebecida em algum veneno voltado a fazer a alma detestar a si mesma, por amor desse Senhor, de maneira que por ele perderia de bom grado a própria vida. Não há palavras para descrever o modo como Deus fere a alma e o enorme sofrimento que isso provoca, de modo que ela mal sabe o que está fazendo. No entanto, por pior que seja essa dor, não há deleite na vida que proporcione um contentamento maior que esse. Como disse, de bom grado a alma quereria morrer desse mal. Essa combinação de sofrimento e glória deixava-me desatinada, pois não podia entender como aquilo podia ser. O que é ver uma alma ferida? Pois digo que se entende a maneira como se pode dizer ferida por tão excelente causa, e vê claramente que ela não fez nada para merecer esse amor, mas que, do amor muito grande que o Senhor tem por ela, caiu-lhe de repente a centelha que a faz arder por inteiro. Quantas vezes me recordo, quando assim estou, daquele verso de Davi: assim como a corça suspira pelas águas, assim também minha alma suspira por ti. E me parece que vejo isso cumprir-se, a mim, ao pé da letra. Quando esses ímpetos não saem tão fortes, parece que se aplacam um pouco, ou pelo menos a alma, porque não sabe o que fazem, busca algum remédio em alguma penitência, mas estas não se sentem mais, e o derramar de seu sangue não lhe causa mais dor do que se o corpo já tivesse morto. Busca modos e maneiras de fazer algo em que padeça por amor a Deus, mas é tão grande a dor que se procura aplacar que não conheço o tormento corporal que fosse capaz de se lhe sobrepor. Como não está nisso a cura, esses remédios revelam-se fracos demais para tão elevado mal. Todavia, ele é algo aplacado, e a alma consegue suportar tão pouco, pedindo a Deus que lhe dê remédio para seu mal, embora não consiga vislumbrar nenhum, a não ser a morte, pois somente com essa acredita que poderá desfrutar inteiramente de seu bem. Outras vezes, os ímpetos são tão fortes que a alma não pode fazer nem isso, nem qualquer outra coisa, pois fica como separada do corpo, não podendo mexer nem os pés, nem os braços. Cai sentada como coisa inanimada e nem mesmo consegue respirar. Dá apenas uns gemidos, não muito grandes, porque mais que isso não consegue. Grandes são, porém, no sentimento. Quis o Senhor que eu tivesse algumas vezes esta visão. Via um anjo junto a mim,
à minha esquerda, em forma corporal, o que não costumo ver senão por milagre. Ainda que muitas vezes eu sinta a presença de anjos e sem vê-los por imagens, senão como na visão passada e de que falei antes, nesta visão, porém, quis o Senhor que eu visse assim. Não era grande, mas pequeno, extremamente formoso, o rosto tão iluminado que lembrava os dos anjos mais sublimes que parecem que se abrasam por inteiro. Devem ser os chamados querubins, pois seus nomes eles não me dizem, mas bem vejo que no céu há tanta diferença entre os anjos que não o saberiam dizer. Em suas mãos via-se um grande dardo de ouro, e no final da ponta de ferro parecia haver um pouco de fogo. Parecia que, às vezes, ele o enfiava bem fundo no meu coração, chegando até as entranhas. Ao tirá-lo, dir-se-ia que as levava consigo e me deixava toda abrasada em grande amor de Deus. Era tão intensa a dor que me fazia dar aqueles suspiros e tão excessiva a suavidade que me causava essa enorme dor. E não há quem possa desejar ver-se livre dela. Nem a alma se contenta com menos do que com Deus. Não é uma dor corporal, mas espiritual, embora o corpo não deixe de ter nela a sua cota, que aliás não é pequena. Tão doce são os colóquios de amor entre a alma e Deus, que suplico a sua bondade, que dê a experimentar a quem pense que estou mentindo. Durante os dias em que isso durava, eu ficava num estado de estupor. Não queria ver nem falar, senão abrasar-me com a minha dor, que para mim era a maior glória que quantas há no mundo criado. Isso acontecia-me algumas vezes, quando quis o Senhor que me viessem tais arrebatamentos, aos quais eu não podia resistir nem mesmo quando estava entre muitas pessoas, e que para minha aflição começavam a se tornar públicos. Desde que os tenho, não sinto tanto essa aflição, mas sim aquela que relatei em outra parte. Não me recordo em que capítulo, pois é muito diferente em muitas coisas e de maior valor. Quando começa essa aflição de que falo agora, parece que o Senhor arrebata a alma e a põe em êxtase, de tal maneira que ela não chega a sofrer nenhuma dor, pois é imediatamente tomada por um grande deleite. Seja para sempre bendito o Senhor, que tantas dádivas concede a quem tão mal corresponde a tão grandes benefícios.